Olá, seja bem-vindo ao 10º ELOG, o encontro de logística do CRA-RJ. E esse ano, 2023, vamos falar em logística em tempos de ESG. E quem está aqui comigo hoje são os administradores Hélio Meirim e Júlio Loureiro, especialistas na área que vocês já conhecem, já participaram de muitos eventos, de muitas palestras aqui, e a gente vai falar um pouquinho disso. É um prazer recebê-los aqui no 10º ELOG. Daqui a pouco tem maioridade já. Não? Daqui a 8 anos já é maior de idade, já vai correr sozinho pelo mundo. Que bom. Né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, no mês de junho, a gente comemorou, né, o Dia da Logística. Por que que é isso? Vamos dar um panorama aqui para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente. Se você pegar nos registros da história, você tem, em vários momentos, a presença de fundamentos da logística sendo aplicados. Quando você olha as grandes obras da antiguidade, aquilo ali seria inimaginável se você não tivesse a função transporte sendo realizada, se você tivesse a função armazenagem sendo aplicada. Só que teve um evento, que foi no dia 6 de junho de 1944, que ele, em função do seu tamanho, da sua complexidade e do planejamento que foi necessário para a sua realização, ele depois veio a ser considerado como o Dia Internacional da Logística e agora, mais recentemente, o Dia Nacional da Logística. E que evento foi esse? Foi o desembarque na Normandia, que possibilitou a criação de uma cabeça de ponte no norte da Europa e, a partir dali, nas praias da Normandia, você conseguir desembarcar um efetivo bastante considerável de tropas aliadas para justamente começar a libertar aquela parte ali, não só da França, Países Baixos, e o que culminou depois com o final da Segunda Guerra. Essa operação ela foi tão complexa, assim, teve tanta importância, justamente por conta do estudo atual moderno da logística, que acabou emprestando essa data emblemática, bastante significativa para a nossa área, a área da gestão, especificamente a área da logística. Engraçado como as coisas começam a concatenar na cabeça. Semana passada, eu estava lendo uma matéria que morreu o último soldado do desembarque da Normandia. Aí você falando isso, veio direto da cabeça a matéria que eu li num site de notícia. Aí veio diretamente. Estava com 100 anos já e tal. E se você pegar, por exemplo, aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, ele mostra ali o recorte de um grupo de combatentes, mas mostra também todo o esforço que foi para colocar aquelas pessoas disponíveis para aquela ação. E não foi só o desembarque nas praias, você teve um lançamento de tropas na retaguarda, desembarque de equipamentos antes, durante e após a ocupação daquelas praias. Então, por conta de tudo isso, a logística percebeu que, aliás, a gente olha, tudo que a gente vê hoje na logística, até mesmo o drone, muitas coisas começaram com a guerra. E aí os empresários percebendo aquilo, peraí, isso aqui tem a possibilidade de ser aproveitado, tem a possibilidade de você dar uma outra roupagem, uma outra apresentação e aplicar isso daí no uso civil. E é engraçado que você falando, que vários acontecimentos acabaram culminando, no crescimento da logística. E hoje, você falou já dos drones, a gente tem inovações logísticas praticamente diárias, Sim. Como é que está isso? O que a gente pode esperar da logística? Como é que isso está caminhando agora? Bom, acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o grande objetivo da logística é otimizar os fluxos de produtos, insumos, informações, pessoas, E aí acho que a tecnologia é uma grande aliada da logística nesse sentido. Então, hoje a gente está observando aí que existem diversas ferramentas tecnológicas que estão auxiliando isso. Então, já foi falado aqui de drone, A gente pode falar de automação em armazéns com robôs semi-autônomos. Na nossa vida aí do nosso cotidiano, a gente vai cada vez mais ver veículos autônomos, Ou seja, não tripulados, sendo utilizados. A gente tem já uma série de equipamentos dentro de armazéns, se movimentando sem pessoas a bordo, Então, acho que a tecnologia, a inovação, ela vem trazendo essa roupagem, E principalmente a busca da eficiência. Agora, acho que tem um porém que eu sempre gosto de falar, a tecnologia ela é um meio, A gente não pode achar que a tecnologia ela vai
resolver tudo. Acho que muito importante para nós de logística é entender claramente o que a gente precisa resolver. Algumas vezes a gente até consegue resolver com coisas simples, né, como um pedacinho de post-it colado em algum lugar. Isso resolve. Então a gente tem que tomar um cuidado com esse modismo de achar que tudo tem que ser tecnológico demais. Acho que a tecnologia ela é importante, mas ela tem que ser bem utilizada, porque senão você pode gerar um alvoroço. E o segundo alerta que eu queria dar é que a tecnologia ela precisa de pessoas capacitadas ao seu uso, né? Então eu também vejo, infelizmente, algumas empresas que investem em aparatos tecnológicos e aí, por muitas vezes, não conseguem capacitar as pessoas e elas não fazem uso pleno da tecnologia, né? E a terceira coisa que eu queria falar sobre tecnologia é que cada vez mais ela vai fazer parte do nosso dia a dia, a gente não tem como afastá-la, e sim entender como ela pode ser uma ferramenta que vai nos ajudar cada vez mais. Tratar ela como aliado. Sim. Né? Essa semana a gente teve essa discussão, né, da utilização da inteligência artificial que recriou a Elis com a Maria Rita, né, no anúncio da montadora de carros. Como é que vocês veem isso em relação à logística? A inteligência artificial, ela é uma aliada? Os administradores, os especialistas em logística, eles têm que ficar atentos. Como é que deve lidar com isso? Como é que vocês veem isso? Acredito que isso aí seja um processo irreversível e já vem sendo aplicado de alguma forma em vários momentos. Quando você vê, por exemplo, coisas simples do cotidiano, você vai e seleciona um deslocamento e utiliza um aplicativo como o Waze. Você já está utilizando ali uma inteligência que está embarcada naquele aplicativo. Que quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade são algoritmos que simulam ações que nós tomaríamos. Em alguma medida, esses algoritmos terão a capacidade, até que seja, né, atingida, né, um nível de perfeição, um nível de realização de atividades que muitos chamam de singularidade, que seria a equiparação ser humano. Até lá eles precisarão ser alimentados, precisarão, né, dos balizadores, dos parâmetros para operarem corretamente. E como a Hélio muito bem comentou, o que adianta uma empresa ter toda essa tecnologia à disposição se ela não fizer o bom uso disso? Então, cabe a nós, administradores, perceber que isso sim é uma tendência, é uma possibilidade, é uma ferramenta, como um dia foi para nós o GPS, que facilitou a roteirização, principalmente na distribuição física urbana, videoconferência, telechamada, inclusive esse próprio programa aqui, ele está atingindo hoje um público fantástico exatamente graças aos meios tecnológicos que estão sendo disponibilizados. Agora, a gente não pode também ficar com medo e refém disso, não, muito pelo contrário, vamos entender e verificar a aplicabilidade. Porque, como ele também falou, a questão dessa tecnologia que muitas vezes encanta. Pensa comigo num drone. Vamos fazer entregas urbanas com drone. E vai descer aonde? Desce na cobertura. Que cobertura? Não tem um ponto específico para descer. Desce na janela. A janela do meu prédio não abre, né? Do meu prédio comercial. Tem grade, tem rede. Sabe, você tem todo um mobiliário urbano que vai precisar passar por uma adequação. Tem a questão da regulamentação, que aos poucos está sendo vencida. Então, me parece que, entendendo o problema e qual a tua necessidade, soluções que já existem aí há muito tempo resolvem. Como, por exemplo, uma entrega física urbana em grandes centros utilizando entregadores a pé. Quer dizer, você está usando algo que já existe aí desde que a humanidade é a humanidade, né? Andar, né? Caminhar, levando os objetos ali, numa mochila, levando num carrinho de entregas. Você pode muito bem, né? Precisa aumentar o alcance, bota numa bicicleta. Né? Então você tem hoje soluções que te permitem uma maior cobertura, uma maior capilaridade na sua entrega, e não necessariamente usar alguma coisa extremamente tecnológica. Então o grande diferencial de nós, gestores, administradores nesse quesito, é perceber que essas tecnologias existem sim, mas em que em muitos casos um menos é mais, e você consegue fazer coisas fantásticas com situações relativamente simples. Ainda sobre a inteligência artificial, né, eu acho que o grande desafio para nós é fazer as boas perguntas, né? A gente vê uma tendência muito grande, né, e acho que isso é muito bom para popularizar a tecnologia,
né? Mas a gente também tem que entender que se a gente perguntar coisas equivocadas, a gente vai obter respostas equivocadas. Então, acho que esse é o primeiro alerta também que a gente tem que ter, né? Com relação à questão do uso intensivo da tecnologia, né? Como a gente já colocou aqui, a gente não deve se afastar. A gente sim tem que entender quais são todas as ferramentas disponíveis, mas acima de tudo, né? Entender qual é o problema, né, que a gente precisa resolver e usar a tecnologia mais adequada, né? O que eu percebo hoje é que às vezes a gente vive querendo estar na moda, né? Então hoje mesmo está saindo uma nova rede social, já tem 80 milhões de pessoas cadastradas, né? Inclusive o CRA já está lá. Ó, que a maioria de nós ainda nem sabe muito bem como funciona. Mas vou entrar. Depois a gente vê como é que faz. Mas vou entrar para não perder o bonde, para não ficar meio descolado da galera. Acho que isso é importante, só que a gente tem que dedicar um tempo a entender para que serve, né? Porque senão a gente passa a ter tantas alternativas que o teu processo decisório também fica um pouco mais complexo. Então, sim, a tecnologia é uma grande aliada e a gente tem que estar atento e tomar esses cuidados, né? Ficar atento ao melhor uso que a gente pode fazer dela. Então, para a gente fechar esse assunto, a pergunta: existem limites para a utilização da tecnologia na logística? Não vejo limite, não. Na verdade, você vai ter adequação ao uso, né? Você terá em algum momento armazéns altamente sofisticados, com alto rendimento, alto desempenho, que você terá condições de aplicar separadores automáticos, empilhadeiras autônomos, fazer inventário com utilização de drones e coletores de radiofrequência. Você consegue fazer um inventário em menos de 1 hora, um armazém de dimensões fantásticas, que com uma equipe razoável você levaria alguns dias para fazer isso. Mas, em alguma medida, você ainda terá pequenos estabelecimentos, empresas de pequeno, médio porte, que vão precisar ainda de um efetivo maior para fazer tudo isso. Então, da mesma forma como a eletricidade um dia permitiu as pessoas fazerem coisas incríveis, o telefone cortou distâncias, a internet transformou essas distâncias em praticamente, espaços de contato. Em algum momento também a inteligência artificial terá essa, participação mais intensa, mais até do que já participa. Hoje, quando você está conversando, dentro de casa com alguém, surge uma dúvida: Alexia, o que é isso? Você já está interagindo com a inteligência artificial. E ela acaba sendo feita, de uma forma tão sutil, tão normal. E a nova geração já virá com isso daí embarcado, que vai ser muito mais natural ver isso no dia a dia. Eu lembro que, inclusive, em elogios anteriores, a gente falou da internet das coisas. Então a internet das coisas, já está aí um exemplo muito bacana que você usava. Poxa, eu estou no elevador e o celular já começa a buscar o Wi-Fi da minha casa, eu me aproximo, ainda nem cheguei no andar, mas ele já começa a buscar. Então a internet das coisas é uma realidade. Eu acho que tem a questão da popularização, que acho que é importante, e acho que tem principalmente a relação custo-benefício, né? Quando a gente vê a tecnologia, ela tem uma curva, de descendência de custo, o que ajuda muito a popularização. Então acho que isso é que vai ser o grande trade-off que a gente vai ter, né? Então, em operações logísticas, a gente vai sempre fazer análise de automação versus quanto custa e qual vai ser o payback daquilo, né? Então acho que vai muito nessa linha, né? Hoje a gente ainda tem algumas tecnologias com valores ainda elevados, mas a gente já tem outras populares e que de fácil acesso. Então acho que cabe a nós, entender aonde isso cabe, como é que isso cabe dentro do orçamento da organização para a gente poder fazer uso disso. Então, saindo um pouquinho dessa questão da parte das inovações, tem um outro tema que está sendo tão discutido, que às vezes eu acho que acaba se perdendo, que é a questão da ESG, né? Eu queria ver com vocês, queria que vocês explicassem aqui para mim, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, como que isso se dá dentro das operações logísticas, né? Porque a gente fala, transporte é poluidor, tem isso, tem aquilo, utiliza plástico, papel, não sei o quê. Como é que a gente pode utilizar toda a terminologia ESG dentro das operações logísticas? A gente percebe que o ESG, assim como vários outros movimentos aconteceram no passado e outros virão no futuro, e num primeiro momento ele tem sempre aquela cara de modinha e depois ele vai engrenando, e a coisa começa a funcionar e começa a ser falado,
começam a surgir palestras, eventos, e aquilo ali vai sendo desmistificado. Então, a ESG ela nada mais é do que boas práticas, que uma vez seguidas por organizações de qualquer tamanho, qualquer porte, né, e independente do país, ela terá benefícios para a comunidade. E aí, nesse sentido, existe a Agenda 2030 da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que traz os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que conversam o tempo todo com essa questão da agenda ESG, que nada mais é do que você pensar na questão do ambiente, né, que é o environmental, e aí você tem o ambiente interno da organização e também externo, tem o S, que é o social, e aí você tem o impacto que você gera na sociedade, sejam consumidores ou não, vizinhos ou o próprio público interno, e a questão também da governança. Não é uma agenda impositiva, é uma agenda por adesão. Os gestores vão buscando, de alguma forma, integrar aquilo que eles fazem no seu dia a dia e, quando não conseguirem, de alguma forma, eliminar, pelo menos mitigar os impactos. Então, veja, muito se fala hoje na questão, por exemplo, dos veículos elétricos, né? É a 4ª vez na história da humanidade que se tenta emplacar essa tecnologia. E o que acontece? Se você não tiver uma infraestrutura, dificilmente você consegue fazer com que isso aconteça. Você terá pessoas que vão ser os primeiros a usar isso daí, né, os inovadores e tal. E depois aquilo ali vai perdendo o impacto, vai perdendo velocidade e esmaece. Se você der hoje um Google aí, pesquisar lá, Gurgel, Itaipu, já tivemos um carro elétrico de fabricação nacional na década de 70. Né? Se você retroceder um pouco na história, você vai ver que temos exemplos de carros elétricos 1800 e qualquer coisa. Então, o carro elétrico já existiu, né? Passou por várias, né, tentativas novas e agora está mais uma tentativa. Só que se a sua empresa não tem hoje ainda condições, né, não tem ainda uma infraestrutura, talvez não tenha um alcance para conseguir fazer com que esse veículo faça um deslocamento de um ponto ao outro utilizando a propulsão elétrica, você pode pensar, por exemplo, dentro da visão ESG do ambiente, e utilizar combustíveis que sejam menos agressivos. Você hoje já tem o biodiesel, você hoje tem o etanol. Então, são formas de propulsão que, quando comparadas, por exemplo, com o diesel tradicional, com a gasolina, elas são menos poluentes. Até porque para ter o etanol, você teve que plantar um pé de cana-de-açúcar, aquilo ali passar por um processamento. Então, como falei, talvez você não consiga atingir a plenitude, mas você tem mecanismos para fazer com que isso seja reduzido, esse impacto. E à medida que as empresas vão colocando isso com pequenas ações, né, coisas simples no seu dia a dia, a gente vai percebendo que isso sim se transforma num movimento, né, de maior amplitude. Quando você convida, por exemplo, os seus fornecedores a participarem desse esforço, você cria uma cartilha, e nessa cartilha você tem condições até de pontuar, vamos dizer assim, um impacto que ele gera ou o quão alinhado ele está com as boas práticas de ESG, você também está incentivando que esses fornecedores se tornem melhores e, por sua vez, eles vão levar isso também para outros. Então você acaba tendo um movimento que ele vai se espraiando e vai contagiando, né, vamos dizer assim, as organizações. Eu acho que como o Júlio colocou, né, acho que é uma questão muito mais de conscientização de quem está à frente das empresas, liderando, de que isso é importante, né, para o planeta, como uma questão ambiental, para a sociedade como um todo, né, por causa das questões sociais, e para a própria empresa, relativo às questões da governança, né. O Júlio falou bastante aí de meio ambiente, então a gente tem a questão da poluição dos veículos, a gente pode falar aqui da questão das embalagens retornáveis, né, que são extremamente importantes. A gente está acompanhando aí o uso de pallets de reflorestamento. Acho que todas essas ações são importantes aí, né? Vamos agora falar um pouquinho das questões sociais, né? Então, a gente vê que hoje cada vez mais as empresas de logística buscam também apoiar ações de diversidade, apoiar ações de inclusão, de pessoas dentro da operação logística. Só que para isso também a gente precisa criar essa infraestrutura, né, para suportar todo esse movimento. Então, eu acho que é uma questão de conscientização. A gente tem algumas empresas que já estão muito bem, até porque empresas que precisam prestar contas, né, vamos dizer assim,
para outros órgãos, então tem a sua parte de governança, principalmente na parte de relatórios financeiros, né? Na parte, vamos dizer assim, envolvida com relação aos acionistas já muito forte, né? E tem empresas que estão buscando fazer isso de maneira gradativa. Então, acho que isso é uma evolução, acho que isso é contagiante, né? Eu acho que vai acontecer um movimento de que nós, colaboradores, vamos ter a oportunidade de escolher, não, eu prefiro ir para essa empresa porque ela tem essa característica, né? Pô, essa aqui não tem, então a gente vai poder, e acho que assim as coisas vão andando, né? Acho que acima de tudo o importante é nós, como cidadãos, estarmos conscientes de que é preciso a gente cuidar do meio ambiente, das questões sociais, e as empresas cuidar da sua parte de governança. E um ponto que você citou aí é a questão de como a sociedade encara as empresas que já praticam, né, que já utilizam práticas ESG, né? Você acredita que dentro do mercado logístico isso também influencia? Por exemplo, eu trabalho com a empresa X, sou fornecedora da empresa X, Y e Z, né? Quero mais trabalhar com a Z porque ela não tem práticas ESG. Não, vou trabalhar com a X porque a X utiliza essas práticas. Vocês acham que isso influencia? Porque, assim, eu como sociedade, pessoa física, eu às vezes opto por X ou por Y porque a entrega é feita de tal forma, ou o produto é de tal forma. Isso também impacta as organizações de logística? Assim, traz um impacto na medida que isso aí vai se tornando cada vez mais presente na cesta de decisão, tanto das pessoas físicas quanto jurídicas. A dimensão preço, ela será sempre um grande diferencial. Então não basta apenas você ter, né, um alinhamento ESG e você não cuidar do teu controle de custos para você ter uma operação competitiva. Agora, à medida que você consegue conciliar as duas coisas, isso obviamente se torna mais atrativo. Desde muito tempo, a parte, né, de aquisição dentro da logística já é feito com regularidade por muitas empresas a avaliação de fornecedores. Então acredito que o ESG ele venha se somar a essa avaliação tradicional, sendo mais uma possibilidade, né, mais um item ali de pontuação. E aí entra aquela história, ora, se eu para fornecer para um determinado, né, um cliente, ele me exige que eu tenha acesso a essa certificação de qualidade, atenda esses requisitos e também tenha um perfil voltado para ESG, peraí, o que eu posso fazer aqui que me ajuda? Olha, qualquer pequeno movimento dentro desse sentido já é um grande passo. Porque a empresa poderia ficar na inércia, não quero me meter nisso não, deixa isso para lá, isso aí, né, não é obrigatório, não é obrigatório, mas muita gente está de olho. Muita gente talvez hoje comece a fazer escolhas, né, em função exatamente dessa maior ou menor presença. E aí vem a questão da governança, que o Hélio muito bem pontuou. Poxa, a empresa tem boas práticas, ela tem um código de conduta ética, valoriza os empregados, né, tem boas relações de trabalho, com certeza, além de ser um excelente lugar para trabalhar, uma empresa que vai despertar todo o interesse do contexto do mercado. E a partir daí, os consumidores, né, que também muitas vezes são funcionários, conhecem as pessoas que trabalham na empresa, vão usar, vão recomendar. Então isso acaba sendo um diferencial mercadológico importantíssimo. Muitas empresas hoje são listadas exatamente pelo seu grau de comprometimento, envolvimento no ESG, quando se fala em negociação de papéis. Então, se você está interessado em lucrar nesse mercado, que é um mercado cada vez pequeno, que se expande mais, cada vez mais atrativo, é praticamente obrigatório você seguir. Ou, né, arrisca, né, de forma mais radical, mas de uma forma planejada, começar a colocar isso no seu dia a dia. Capacitar os gestores, os tomadores de decisão para entender que pequenas ações fazem toda a diferença e, com certeza, a partir daí ter um desempenho diferenciado. E acho que também tem a questão da própria imagem que a empresa acaba passando no mercado, né? Então, hoje, é notório que algumas empresas que não seguem, né, determinados princípios, elas acabam tendo a sua imagem arranhada, né? Então, empresas que não estão atentas às questões ambientais, elas acabam ganhando uma imagem
bem ruim para a sociedade, e aí é normal que tanto os tomadores de serviço dessa empresa como qualquer um de nós já olha para aquela empresa assim meio estranho. Empresas, por exemplo, que não estão atentas às questões de diversidade também começam a ter algumas situações que não são muito bem vistas, né, pela sociedade. Então, acho que esse vai ser um processo natural, tanto por parte da escolha no momento de fornecimento, cada vez mais isso faz parte do checklist. Então, por exemplo, é muito comum grande parte das empresas, quando vão carregar veículos de terceiro, fazerem teste de emissão de poluente. Vai lá no cano de descarga, bota lá o negócio, está reprovado. Então, isso cada vez mais vai ser algo que vai entrar dentro do processo de seleção e de avaliação. Então, a gente vai poder fazer escolhas melhores com relação a esses fornecedores e aí, claro, a gente vai poder selecionar empresas que estejam mais adequadas a esses princípios. Bom, então, assim, para a gente meio que entrar já no futuro, o que vocês esperam da logística daqui a 20 anos? Olha, um horizonte de tempo bem interessante. Por quê? A gente imagina que... No ELOG 30. Com certeza. A gente imagina que a gente vai estar debatendo aqui, poxa, como era legal na época que tinham, né, aqueles desafios que hoje já são tão corriqueiros. Né? Imagino que teremos, né, tecnologias ainda mais disruptivas, né, do que essa questão de você ter automação, do que essa questão de você ter a inteligência artificial. Eu imagino que nós já estaremos discutindo, por exemplo, a logística espacial. Né? Aliás, como já é feita hoje. Hoje você já tem um turismo, né, orbital, você já tem um turismo, né, voltado, obviamente, para pessoas que têm condições de pagar por isso, mas daqui a pouco, qual vai ser a tendência? Né? Eu imagino para daqui a 20 anos. Estações orbitais ao redor do planeta servindo como hubs de concentração, né, de carga que será levada para lá, ou por sistema de propulsão magnético, ou sistema de propulsão a jato, como nós temos hoje. Dali, essas cargas sendo reunidas, agrupadas e dali transportadas para outros lugares. Por exemplo, para a Lua, né, para fazer a questão da mineração, como nós fazemos hoje, operações offshore, ou mesmo para outros planetas e outras galáxias. Tá? Então, eu imagino que teremos, sim, esse tipo de movimentação de cargas e também de pessoas. Né? Imagino que no ELOG, por ali, 25, 28, 30, a gente esteve aqui debatendo exatamente sobre isso. Pô, lembra que lá no ELOG 10 a gente falou sobre isso? Quando eles já estivessem saindo da faculdade e tal, ali no 25, né? Que agora tá entrando na pré-adolescência. Eu me senti agora como o Hanna-Barbera, né? Que na década de 60 ele previu lá o Jetson, né? Então ele teve essa competência aí que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Mas acho que sim, eu acho que a gente vai ter uma popularização da tecnologia e eu acho que cada vez mais nós de logística vamos ter que estar atento à questão da informação. Eu acho que esse é um item valiosíssimo e a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com a informação para poder chegar no detalhe de saber quando o cliente quer receber. Provavelmente a gente vai ter outros modais de transporte, né? Então acho que assim, acho que 20 anos realmente é um horizonte muito grande, né? Eu acho que daqui a 5 anos muita coisa vai estar diferente. Mas eu queria só fechar esse papo com uma coisa que sempre que eu falo sobre inovação eu comento com as pessoas, né? A palavra inovação, ela tem lá o seu finalzinho escrito ação. Então eu acho que daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos vai depender da inovação, mas vai depender também da nossa ação. De qual vai ser a nossa postura frente à inovação. A gente já viu diversas inovações, como o Júlio colocou, né? Nós já tivemos a oportunidade de ter carro elétrico e a gente não conseguiu ter a ação adequada naquele momento para fazer aquela inovação progredir. Nós tivemos uma câmera digital inventada pela Kodak, que também não foi à frente, e vamos ter outros casos. Então, acho que é importante que daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, nós, né, tenhamos essa preocupação de estar atento e sermos proativos em relação à tecnologia. Muito se discute como é que vai ser o mundo dos empregos, se a gente vai perder um emprego, se não vai, né? Eu acredito muito que a gente vai continuar tendo o nosso espaço, né, saindo das atividades, vamos dizer assim, repetitivas e braçais,
né? Isso acho que vai ser substituído cada vez mais por equipamentos, né? Robôs ou uma série de outras coisas, mas a gente vai ter que continuar usando a nossa sensibilidade, né? A nossa inteligência, essa questão do afeto, essa questão do relacionamento, essa vai cada vez mais ser essencial. Vão, claro, né, surgir outros tipos de emprego, né? E a gente vai ter que se adequar. Então, acho que a palavra é adequação e ação frente à inovação. E tem ação na adequação e tem ação na inovação. Gente, foi maravilhoso, foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que logística é um tema tão interessante que, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Porque, assim, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Foi bem bacana. Obrigada por vocês estarem aqui no 10º Elog. Que bom. Que vem o 11º. E no 30º a gente falando Vai checar. do espaço da logística espacial. Anotado. Obrigada, De nada. obrigada, Júlio. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui, que ouviu a gente até aqui. E encontro você no 11º e no 30º Elog. Até lá, gente. Tchau, tchau.